De manhã estudamos aqui, olha para mim, Jesus. E agora à noite nós vamos inverter. Palavra para esta noite, olhe para Jesus. O que mais a gente tem vivido nos nossos dias são pessoas que têm deixado de olhar para Cristo e estão olhando para trás. Muita gente está desistindo de Deus. Aliás, a Bíblia diz que isso no final dos tempos aconteceria. E a gente sente que o que nós estamos vivendo hoje são os prenúncios da volta de Jesus, do final dos tempos. Então muita gente hoje está afastada de Deus. Muita gente hoje que um dia olhou para Jesus, que um dia se apaixonou por Jesus, que um dia entregou a sua vida para Jesus. De repente, por conta dos percalços, das dificuldades, das lutas da vida, muitos estão olhando para trás. E quando a gente olha para trás, quando a gente deixa de olhar para Jesus, como diz a palavra no livro de Hebreus, ele, Jesus, Hebreus capítulo 12 fala sobre isso, ele é o autor e consumador da nossa fé. A gente precisa olhar para ele. Quando a gente perde o olhar, quando a gente de alguma forma é iludido por questões desta terra e deixamos de olhar para ele, acontece o que acontece hoje. As pessoas acabam sofrendo, as pessoas acabam se decepcionando. Nas igrejas por aí hoje, tem muita gente que olha para os fatos que estão acontecendo, para os escândalos. Eu já falei aqui, se você acessar o YouTube, você vai ver lá, digitar lá, qualquer coisa relacionada à igreja, vai aparecer vários vídeos de pessoas que passaram por dificuldades em igrejas, escândalos que aconteceram, e o pior é que essas pessoas ainda colocam tudo isso no YouTube, divulgando para que todo mundo veja o que aconteceu na igreja, o que aconteceu na vida do fulano, do Beltrano. Eu entendo que quem faz isso não está olhando para Jesus, está olhando para as questões da vida. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente não tem tempo a perder com essas questões. Como eu digo sempre aqui também, a Bíblia tem que se cumprir. A Bíblia diz que esse momento que a gente está vivendo aconteceria, mas que se cumpra a parte boa da Bíblia. A Bíblia também tem uma parte maravilhosa que diz assim, que tem um povo que se chama pelo nome do nosso Deus, povo que tem o coração voltado para Ele, povo que pratica a sua palavra, povo que tem um coração aberto, coração adorador, que seja assim então com a nossa igreja e como muitas outras que tem por aí, em nome de Jesus. Se você olhar para a Bíblia, tem várias histórias que falam de pessoas que olharam para trás. Por exemplo, a mais conhecida foi a mulher de Jó, a mulher de Ló, desculpe. Gênesis capítulo 19, versículo 26, acompanhe aqui no telão, o texto diz isso. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. E por que ela olhou para trás? A própria Bíblia relata. O coração dela, a mente dela estava tão ligada no lugar onde ela vivia, como muitos hoje. A gente já estudou aqui há 2 domingos atrás, muita gente quer ir para o céu, mas poucos querem ter um relacionamento com Deus. Então é um negócio meio ilógico. Se você quer ir para o céu, Deus está no céu e vai estar em eternidade lá. O céu pertence a Ele, como essa terra. Quer dizer, se eu não tenho um relacionamento com Deus aqui, quanto mais nos céus. Eu preciso me relacionar com Ele. Meu coração não tem que estar ligado só nas coisas do mundo. Meu coração tem que estar ligado principalmente em Deus, em Jesus. No coração daquela mulher, ela olhou para trás, porque ela sentiu saudade, ela não queria sair daquilo. Aquele lugar era terrível, era um lugar de pecado. É um lugar que o pecado chegou de tal forma diante de Deus, que Deus falou, tenho que destruir. Muita gente hoje tem olhado para trás. Jesus, nas várias dicas que ele deu, ele falou muito sobre isso. Gente, cuidado, toma cuidado. Toma cuidado para você não cair no que muitos estão caindo hoje. Nós vivemos num tempo que as pessoas hoje elas estão inventando desculpas e mais desculpas para não ir à igreja ou para não seguir a Deus. Tem gente que fala, eu não vou mais na igreja porque eu me decepcionei com o pastor, com fulano, com Beltrano. Eu não vou mais à igreja porque eu não tenho tempo. Eu não vou mais à igreja porque eu também não preciso ir à igreja sempre. E Jesus,
Ele deu uma dica maravilhosa no passado, que, pegando um gancho desse texto, serve para nós hoje. Quando Jesus foi questionado acerca de segui-lo, e a gente vem aí nesses domingos estudando a cada domingo dessas questões de seguir Jesus, em Lucas capítulo 9, versículo 57, o texto diz que quando andavam pelo caminho, um homem disse para Jesus: Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores. Aí Jesus já aproveitou e já falou para aquele camarada: ó, seguinte, as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Que Jesus está falando isso: eu não tenho muito tempo a perder com as questões desta terra. Aí no versículo 53, a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Versículo 60, Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Versículo 61, ainda outro disse: eu vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro eu voltar e despedir-me da minha família. Nesse contexto, versículo 62, Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Poxa, parece que Jesus pegou pesado aqui. Não, na verdade ele está sendo sincero. Uma vez que você olhou para Ele, uma vez que você entregou a sua vida para Ele, uma vez que você agora vive uma nova vida, essa nova vida tem que estar ligada a Ele. Jesus está querendo dizer o seguinte: não deixe que as questões da vida que envolvem a nossa vida, e são várias questões que envolvem a nossa vida, trabalho, família, lazer, os problemas, as dificuldades, as enfermidades, as lutas que a gente enfrenta, nada disso pode afetar o nosso relacionamento com Deus. A gente tem que aprender a passar por cima disso tudo, superar as dificuldades e viver a nossa vida diariamente, de vitória em vitória, de luta em luta, de dificuldade em dificuldade, seja o que for, mas eu sei que eu tenho um Jesus que está lá na frente, é o meu general, Ele cuida de mim, a palavra dele diz que Ele anda comigo. Então, conforme o caminhar meu nesta terra, Jesus está comigo, Ele me ajuda, Ele me levanta, Ele me capacita. Eu não posso olhar mais para trás. No outro texto ainda, Marcos capítulo 4, Jesus ele conta uma parábola, e ele diz, versículo 14, o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas, 15, são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, 16, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. 17, todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Versículo 18, outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. 19, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Jesus encerra esse texto aqui, essa parábola, essa comparação aqui no versículo 20, dizendo o seguinte: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. A gente cantou há pouco aqui que a nossa vida diante de Deus seja uma terra fértil, que Deus possa arar as nossas vidas, que Deus possa mexer dentro de nós, que Deus possa arrancar de dentro de nós os nossos conceitos errados, os nossos preconceitos, os nossos paradigmas, tirar isso de dentro de nós e trazer um novo tempo para a gente. Ele quer fazer isso. Na verdade, na vida de muita gente Ele já fez isso. A verdade é que tem muita gente que infelizmente está olhando para trás. Veio, se encontrou com Jesus, mas olhou para trás. E o tempo que a gente vive, Jesus deu a dica, está em Mateus 24, 12.
devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe, meus irmãos, quando eu falo desse assunto, você sabe, eu gosto muito de estatística. E o Brasil possui hoje, segundo estatísticas, quase 40 milhões de desviados. 40 milhões. Uma população de 200 milhões. Num número de cristãos hoje atuais que professam a fé em Cristo, Jesus, evangélicos, 42 milhões aproximadamente. Mas segundo o contexto das estatísticas, entre 35 e 40 milhões de desviados existem no mundo de hoje. E infelizmente, segundo esses dados, a gente começa a pesquisar, por exemplo, uma revista chamada Revista Enfoque, há uns anos atrás, 3 anos no máximo, ela mostra uma dura realidade de muitos cristãos que um dia encontraram Jesus, mas deixaram de olhar para Ele e olharam para trás. As causas dessa saída maciça das igrejas, segundo a revista, a reportagem que a revista publicou, tem várias razões. Por exemplo, mudança de situações de vida, desencantamento com membros e pastores, que também existem pessoas que estão ocupadas demais, dentre outros motivos. Conta a história, a revista, numa reportagem, de um eletricista que, segundo a história relatada, diz que faz 4 anos que os domingos do eletricista aposentado José Bonaventura Boas, 56 anos, não são mais os mesmos. No primeiro dia da semana, domingo, ele gosta de ficar no bar com os amigos, jogar dominó, discutir os resultados da rodada, observar as mulheres, beber e frequentar bailes. Até pouco tempo, ele vivia uma outra realidade. Ele tinha uma rotina agitada, que mal conseguia parar para almoçar, no dia em que normalmente as famílias se reúnem, no domingo. Essa reportagem checou e entrevistou esse homem. Durante 25 anos, ele liderou, ele implantou e ele pastoreou a igreja de 3 denominações da Assembleia de Deus. Os domingos desse irmão, Boaventura, começavam cedo com as aulas dominical. Na escola ou na sequência dessas aulas e do trabalho dele, ele visitava a casa de irmãos, ele visitava doentes em hospitais, ele liderava evangelismos nas ruas lá da cidade de Praia Grande. À tarde, quando ele conseguia um tempo livre, ele usava para preparar a mensagem que ele ia ministrar no culto da noite. O envolvimento dele com a obra era um marco na sua vida. Entretanto, por causa de desavenças, uma história iniciada no dia 1º de dezembro de 79 foi interrompida. Isso dentro da igreja. Intrigas, mentiras, calúnias, acusações, que jamais foram comprovadas, mas foram proferidas por líderes da igreja, o fizeram tomar uma decisão radical: abandonar a casa de Deus. Hoje este ex-pastor Boaventura integra uma categoria de crentes que não para de crescer, os desviados. E aí a revista diz que estima-se que hoje entre 30 e 40 milhões de pessoas desviadas existem no Brasil. Comparando com os últimos dados do censo populacional, a quantidade de ovelhas perdidas é quase igual, se não maior, do que o número oficial de cristãos que existem hoje. Se esses ex-irmãos, a revista diz, que foram evangelizados, discipulados, participaram de cultos, permanecessem, a igreja brasileira hoje seria aproximadamente de 75 milhões de crentes. E antes de ser visto como uma ameaça, diz a revista na reportagem, a existência desse contingente deve ser compreendida por líderes de todo o Brasil, como um sinal de alerta de que algo não vai bem. Além disso, a realidade mostra que é preciso rever conceitos e práticas que são desenvolvidas hoje dentro das igrejas. Tem o nome de um pastor aqui, Sinfrônio Jardim Neto, presidente do Ministério Jesus Não Desistiu de Você. Há 14 anos atua na recuperação de afastados. Ele diz, acredita que a ideia dominante em muitas congregações, que priorizam templos lotados sem se importar com os que saem, é um dos ingredientes que colaboram para o problema acontecer. Ele diz, infelizmente, 90% das igrejas não estão preocupadas com aqueles que saíram,
Porém, sabemos que buscar uma ovelha perdida é uma visão que está no coração de Deus. E esse não é um problema, segundo a revista, exclusivamente brasileiro. Basta lembrar que um dos motivos do enfraquecimento em muitas igrejas na Europa, e eu já falei sobre isso aqui, esse enfraquecimento do evangelho na Europa se deu basicamente porque as pessoas deixaram de ir à igreja e começaram a se ocupar com outras coisas. A grande diferença é que no Brasil sai muito mais, segundo a revista. E aí, para descobrir os motivos dessa evasão de pessoas da igreja, uma revista americana, a Lifeway Research, realizou um estudo nos Estados Unidos e percebeu que vários fatores influenciam. Segundo o levantamento dessa revista americana, 59% das pessoas decidiram abandonar a casa de Deus por causa da mudança de situação de vida. Transferência de cidade, divórcio, nascimento de filhos, mortes na família, entre outros. O desencantamento com os membros e pastores da igreja foi apontado por 37% dos entrevistados. A pesquisa também revelou que 19% dessas pessoas desigrejadas, afastadas, estavam ocupadas demais para participar das atividades da igreja. E por último, 17% disseram que a responsabilidade da casa, a família, contribuíram para o afastamento. Ou seja, nessas pesquisas que se fazem, você começa a entender por que as pessoas hoje estão olhando para trás. Por quê? Bom, eu já falei aqui, basta você ligar a televisão, basta você ligar o rádio hoje. Infelizmente, a maioria dos programas que tem no rádio hoje, passa-se um bom tempo pedindo dinheiro, falando de dinheiro. Existem igrejas que estão inchadas, mas de conteúdo cristão, de ensinamento da palavra, são poucas hoje dessas grandes, dessas megas igrejas que falam de Jesus, que ensinam sobre Jesus. Porque, meu irmão, a Bíblia é clara. Apesar de prometerem na televisão, ei, vem aqui, todos os seus problemas serão resolvidos, a Bíblia é clara, Jesus não enganou ninguém. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Mas esse mesmo Jesus disse, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E porque nós vencemos, ou ele venceu o mundo, nós também podemos ser vencedores. Apesar das dificuldades, das lutas, o foco tem que estar em Jesus. A gente não pode olhar para a igreja. Se você olhar para a igreja, você vai acabar se decepcionando com pessoas. Dia desses, atendendo uma irmã, ela disse, pastor, eu estou bem desanimada. E por que, minha irmã? Porque, sabe, que acontece isso, às vezes na igreja acontece aquilo. Irmã, qualquer lugar que você for, igreja não é perfeita. Igreja não é perfeita. Igreja perfeita vai ser nos céus. Enquanto estiver aqui na terra, enquanto tiver gente, ser humano, a igreja vai ser imperfeita. Agora, o bom que a gente tem que entender é o seguinte, todos nós pecamos. Todos pecaram. Ou seja, todo mundo está no mesmo barco. Se a gente não começar a olhar um para o outro com olhos de misericórdia, se a gente não começar a entender o que o Evangelho pode fazer em nós e nos levar a nos unirmos e unidos a gente ir para frente, a gente vai viver o que vive hoje. Como eu falei aqui de manhã, Billy Graham, um belo dia, grande pregador, ele disse que o Evangelho é como um mendigo que encontra pão para comer. Aí ele vai para os outros mendigos e fala assim, eu encontrei um lugar que serve pão para comer, vamos comer juntos. Evangelho devia ser isso. Devia levar as pessoas que estão envoltas do pecado, tirá-las de lá, colocar no lugar e receber o alimento diário, a palavra de Deus nas suas vidas. Pena que a gente vive hoje a contracultura disso. E por isso que tem muita gente desistindo. Gostaria de ler com você um texto que Paulo escreveu à igreja de Filipe. Dicas do apóstolo Paulo aos Filipenses. Você trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos o que ele falou. Creio que tem tudo a ver com o que nós estamos estudando aqui hoje. Filipenses capítulo 3. Você tem alguém do teu lado sem Bíblia? Se você puder repartir a leitura, faça isso, por favor. Paulo deu dicas importantes para que a gente pudesse continuar nessa caminhada. Aleluia. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 10,
Paulo escreveu o seguinte: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, versículo 11 agora, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Agora, o que Paulo está falando? Versículo 12 ele explica: não que eu já tenha obtido tudo isso, que está descrito no capítulo 1, capítulo 2, começo do capítulo 3. Todos os ensinos de Paulo, ele completa dizendo: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Ele diz: mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13 ele disse: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante. Versículo 14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aí ele diz para aquela igreja, versículo 15: todos nós que alcançamos a maturidade, a gente deve ver as coisas dessa forma. E aí ele diz: e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Versículo 16, guarde esse texto no teu coração. Paulo diz: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. 17 ele diz: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Versículo 18, Paulo escreveu: pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. 19, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Versículo 20, Paulo diz assim: na nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, para encerrar, ele diz: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Só até aí. Entre outras coisas, Paulo está dizendo o seguinte: irmão, a gente precisa aprender a cuidar uns dos outros. Nós somos irmãos em Cristo, nós não somos inimigos. Nosso inimigo é o diabo, o nosso inimigo são as trevas. Quem vive nas trevas, estes são os nossos inimigos, diabos, demônios. Nós que somos da luz, a gente tem que aprender a cuidar uns dos outros. A gente não pode perder tempo de ficar falando mal uns dos outros. A gente não pode, como igreja de Cristo nessa terra, por exemplo, a nossa parte da igreja de Cristo nessa terra, a gente não pode viver aqui criticando o outro, falando mal do outro, fazendo fofoca da vida do outro. A gente não pode perder tempo com isso. A gente não pode perder tempo em olhar os defeitos das pessoas. Meu irmão, minha irmã, já pensou se Deus olhasse para os nossos defeitos? Você já pensou se o Cristo vivo, ressurreto, que está conosco aqui nessa noite, olhasse para nós e visse os nossos pecados? Ao contrário, a Bíblia diz que todos aqueles que estão em Cristo estão purificados, os seus pecados foram perdoados. Então, por causa dessa situação, a gente pode se apresentar diante de Deus unidos, mas com uma coisa dentro do coração: eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, porque todos nós pecamos, todos nós precisamos da glória de Deus. A questão que Paulo está falando aqui é que muita gente hoje está se desviando, está se afastando, porque o Deus dele não é o Deus vivo, o Deus dele é o estômago. Quando ele usa essa expressão, ele está dizendo:
é o que ele quer, o seu ego, a sua vida. E como eu já disse, se você ligar a televisão hoje, você vai ver oferecendo-se muitas coisas da televisão. Você vai ver hoje os cultos, os programas evangélicos, poucos deles falam mesmo de Jesus. Muitos só falam de dinheiro, ou só falam de cura. Jesus cura, é lógico que ele cura. Jesus abençoa a financeira, é lógico que ele abençoa. Deus é bom. A questão é que eu não posso viver dependendo só disso. A questão é maior, a questão é que eu preciso olhar para Jesus, eu preciso entender que o sacrifício que ele fez na cruz por mim, ninguém teve essa capacidade. Todos pecaram. Mas ele se destituiu da sua glória. Ele veio aqui, ele viveu como homem, ele deu a vida por nós. E a palavra de Deus diz que ele, apesar de ter morrido, para muita gente parece que não, mas para nós sim, ele ressuscitou, ele está vivo. Ele tem nas mãos o poder. Todo o poder nos céus e na terra estão nas mãos de Jesus. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus. Então não dá para entender por que uma pessoa se vislumbra com Jesus de tal forma e de repente ele olha para trás. Bom, eu tenho as minhas teses, que eu já falei sobre algumas delas aqui. Eu acredito que tem muita gente que ainda não se encontrou com Jesus, não se converteu. Que conversão não é só levantar a mão e ser batizado. Conversão vai além disso. Conversão é mudança de vida. A própria palavra conversão do grego, metanoia, para o português é mudança de pensamento, mudança de direção. Eu era assim, eu estava andando assim, mas eu encontrei Jesus e agora eu estou andando, olhando para Jesus. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Pelo menos era para ser assim. E quando a gente fala assim, Deus, olha para mim. É óbvio que Deus olha para a gente. A questão agora nessa noite é, eu estou olhando para Deus? E pesquisando na internet, inclusive, um texto, inclusive, que quero citar aqui antes de falar de uma história que alguém escreveu. Texto de Tiago, para você guardar no teu coração também, capítulo 5, versículo 19 e 20. Tiago escreveu o seguinte: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do seu caminho, do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. O que Tiago está querendo dizer? A gente não pode se afastar, porque esse é o mal da igreja. A igreja, quando alguém peca, e na igreja pecado, né? A gente falou sobre isso na oração de sexta, dia desses, numa destas sextas. Pecado na igreja é quando está relacionado a sexo. Aquele irmão adulterou, nossa, aquela mina saiu com o cara, nem casado era, ai, isso é pecado, ai, todo mundo julga, todo mundo acusa. E se você ler a Bíblia, no livro de Provérbios, 6 coisas aborrecem a Deus. Uma Deus abomina: aquele que semeia contendas entre irmãos. Popular, o fofoqueiro. A fofoca, o peso dela é muito maior do que alguém que adultera. É pecado, tudo pecado. Mas na igreja tem muita gente cultivando, né? Aquela santidade, aquele ali não pecou, aquela ali não pecou. Mas ele vive fofocando, ele vive acusando, ele vive falando mal. E Deus não chamou a gente para viver assim. Deus chamou a gente para a gente ser unido, numa só fé, num só amor, num só batismo, num só Espírito, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por que muita gente se desvia? Por que muita gente olha para trás? Porque ela começa a olhar para as questões da vida. E como eu disse, pesquisando na internet, um dia desses alguém escreveu parte da sua história. E ele relatou: recentemente eu passei por alguns momentos difíceis e confesso que eu senti minha fé enfraquecer. Era como se eu perdesse o chão embaixo dos meus pés e tivesse caído em um abismo escuro e sem fim. Eu não conseguia enxergar a luz, eu não conseguia enxergar a Deus, eu não conseguia enxergar nada.
Muitas dúvidas surgiram em minha cabeça e eu comecei a perder a fé. Parei de acreditar que as coisas iriam melhorar. Afinal, com tantas coisas dando errado, com tantos problemas surgindo e com tantas dificuldades que eu estou passando, fica fácil perder a fé. Aí então eu resolvi ouvir alguns louvores. Eu sempre gostei de ouvi-los, mas ultimamente havia parado de fazê-lo, e o Senhor me fez lembrar daquela palavra pela qual Ele havia falado comigo. E Ele escreve, a palavra está em Mateus 14, onde fala aquele texto que Jesus andou em cima das águas. Os discípulos estavam em um barco no meio do mar da Galileia. As ondas estavam agitadas e o vento soprava fortemente. De repente, os discípulos viram um ser andando sobre as águas, vindo em sua direção. Ficaram com medo e um deles gritou: é um fantasma. Porém Jesus respondeu: coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro, para ter certeza de que era Jesus, pediu que pudesse andar sobre as águas também, e Jesus respondeu: venha, e Pedro foi. E nesse momento, ele diz que Deus falou comigo. Eu estava fraco, eu estava preocupado, eu estava triste, eu estava olhando para baixo. Aqui eu percebi que estou no lugar de Pedro, andando sobre as águas. Porém o vento, as tempestades, as ondas e a escuridão me fizeram afundar. Eu não consigo mais enxergar a luz porque eu estou olhando para a escuridão. Mas Jesus está diante de mim. E ao invés de olhar para Ele, ao invés de eu confiar nele, eu percebo que eu estou olhando para os problemas, eu estou olhando para as ondas. Por isso é que eu estou perdendo a minha fé e começando a afundar. Se eu tivesse olhado para Jesus o tempo todo, eu conseguiria reunir forças para alcançá-lo, mesmo estando no meio das ondas, pois eu sei que Ele tem poder sobre todas as coisas. E ele escreve para encerrar: eu estou sem forças, afundando nos problemas, sem enxergar a luz. Minha única esperança é clamar por Ele, é olhar para Ele. Então eu peço ajuda a Jesus, com todo o amor. E quando eu fiz isso, escreve essa pessoa, ele diz: Ele me estendeu a mão e Ele me pôs de pé novamente. Quando eu li esse testemunho de alguém que um dia quase perdeu a sua fé, isso pode acontecer com qualquer um de nós, mas quando nós estamos fundamentados em Cristo, a gente nunca deixa de olhar para Ele. Como ele disse aqui na sua história, ele cometeu o erro que Pedro cometeu e que muita gente comete. Quando vem a dificuldade, Pedro andando sobre a água, olhando para Jesus e andando sobre a água, até que ele chega perto de Jesus e vem aquele pensamento humano: eu, humano, pesado, andando sobre as águas? Isso não é possível. Plá, afundou. Aí Jesus estende a mão e fala assim: vem cá, Pedrão, e tira ele, coloca ele de pé. Mas é preciso olhar para Jesus, porque se a gente olhar para os problemas, a gente vai afundar. Aliás, é isso que o diabo quer. Ele quer que a gente perca o foco de Jesus. Você que é jovem, você que é adolescente, ele quer que você perca o foco de Jesus. Ele quer que você olhe para as coisas do mundo. Eu já falei aqui, o diabo, ele é o maior ilusionista que tem nesse mundo. O cara é bom naquilo que ele faz. Já está há 5.000 anos rodeando a terra. Lembra de Jó? Quando ele se apresenta diante de Deus, fala: o que você está fazendo? Eu estava rodeando a terra e andando por ela. Ele está por aí, ele vê, ele não tem mais o que fazer a não ser olhar para a gente. Ele sabe que o tempo dele está chegando. Jesus está para voltar. Jesus está para voltar para buscar a sua igreja. Jesus vai prender o diabo de todos os seus demônios. Ele sabe que isso está acontecendo. Então eles estão fazendo de tudo para afastar o máximo de pessoas de Deus. Então eles criam ilusões para as pessoas verem e olharem e se iludirem com aquilo, perderem o foco. Mas quando a gente está fundamentado em Cristo, apesar dos problemas que a gente passa, apesar das dificuldades, a gente continua olhando para o autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus no livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7,
Paulo escreveu o seguinte: porque vivemos por fé. A gente não vive pelo que a gente vê aqui. Porque o que a gente vê aqui, isso tudo é transitório. A gente vive e vê aquilo que a gente não pode, mas pela fé a gente sabe. Deus, o nosso Senhor, que anda conosco todo o tempo, Ele jamais nos abandona. Ele está sempre conosco, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Eu, quando leio essas informações, isso me deixa triste. Gente com 28, com 30, com 40 anos, que acaba se suicidando, que acaba se envolvendo com drogas. Eu já falei aqui quantos lá fora, ou tocar lá fora. Nos Estados Unidos isso é comum. O problema é que essas pessoas começam a fazer tanto sucesso que elas perdem o foco. Elas começam a olhar para si mesmo. Elas começam a achar. Por isso que eu defendo a tese que na igreja tem muitos achólogos. Eu acho que isso vai dar certo. Eu acho que eu não preciso fazer tudo o que eu preciso fazer. Eu acho que eu não preciso servir a Deus como se fala. A gente está cheio de achólogos na igreja. Mas uma coisa é certa, meu irmão, eu quero que você guarde isso no teu olho hoje, é você continuar olhando para Jesus. Porque lá em Mateus 28, 20, ele prometeu: eu estou com você todo dia até a consumação dos séculos. Ele anda com a gente. A questão é nós olharmos para Ele, sentirmos. Sabe aquele momento que você está triste, angustiado? É nesse momento que você devia lembrar o seguinte: ei, espera um pouquinho. Eu tenho um Deus e Ele está comigo aqui. O seu espírito agora não precisa mais de templo, ele não habita mais em templos feitos por mãos de homem. A partir de Jesus, o Espírito Santo começou a habitar dentro de nós. Nós somos morada do Espírito Santo. Ou seja, a gente tem essa pessoa maravilhosa, essa presença maravilhosa dentro de nós. A gente deveria aproveitar isso mais. Para encerrar aqui, eu te dou um exemplo. É o cara que tem um carro e o carro chega até 200, mas ele nunca passa de 40, de 50, porque ele tem medo de correr. O Espírito Santo, ele tem poder para capacitar, para nos ajudar, para nos trazer sabedoria, para nos trazer discernimento das situações. E Ele está em nós. Mas a gente está tão ligado nesse mundo que a gente acaba não ouvindo o Espírito Santo. Mas eu tenho certeza que todo dia Ele está falando dentro do meio do teu coração assim: escuta, eu estou contigo, eu quero te ajudar, eu quero te capacitar, eu quero te levar para perto de Deus. Depende da gente. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele não muda. Quem tem que mudar somos nós. Ou seja, nessa noite, o meu conselho para você é o seguinte: olhe de novo para Jesus. Olhe para Jesus. Se você olhar para os problemas, se você olhar para as pessoas, se você olhar para as dificuldades, você vai afundar. Mas quando você olha para Jesus, Jesus está sempre com a mão estendida, dizendo: eu estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Amém, irmãos? Eu já contei essa história aqui algumas vezes no passado. Me veio à mente, eu repito. Quando alguns ingleses, lá atrás, belo dia eles reuniram em barcos, grandes barcos, vários deles se reuniram com as suas famílias, eles foram descobrir um outro lugar. Eles foram morar e viver num outro lugar. E diz a história que esses homens chegaram num lugar que hoje é os Estados Unidos. E eles se instalaram ali. E começaram a viver as suas vidas. Descarregaram os navios. Instalaram as suas barracas. E começaram a viver. Aí, por causa das tempestades, das dificuldades, alguém chegou no capitão e falou: capitão, o que a gente faz com os barcos? O capitão disse para eles: queime os barcos. Como assim queimar os barcos? Queime os barcos. Mas como assim, capitão? Como é que a gente vai voltar? Ele falou: não tem volta.
Nós viemos aqui para nos estabelecer, nós vamos nos estabelecer porque Deus é conosco. E por isso que hoje os Estados Unidos é a nação mais evangélica do mundo. Porque um dia alguém falou o seguinte: eu quero queimar a velha vida. Eu quero queimar tudo que quer me levar de volta para lá. Se a mulher de Ló tivesse feito isso, talvez a história dela seria outra. Talvez não teria o escândalo de Ló dormir com as suas 2 filhas e de criar um povo que hoje é inimigo de Deus. Se aquela mulher estivesse olhando para Deus, se o coração dela estivesse em Deus, a história seria outra. Talvez, meu irmão, minha irmã, você ainda está olhando para trás. E hoje, creio que Deus está falando para a gente: queima o barquinho, queima ele, para você nunca pensar em voltar. Ao contrário, continue firme, seguindo Jesus, o autor e consumador da sua fé. Amém? Feche os teus olhos por um instante, em nome de Jesus.